Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz, o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Muito bem, estamos começando aí mais um estudo bíblico da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor, então, desta congregação. É uma satisfação estarmos juntos aí, né, e ver você aqui também se achegando a nós. Então, nesta noite, a saudação especial a dona Danila Schneider, seu Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia. Eu acho que, seu Arno, o senhor é a pessoa mais distante que se une a nós aqui, então, para esse estudo, então, nessa noite. Né? E também a dona Clarice Fac, né? A satisfação ter a senhora aqui também conosco, então, muito bem-vinda. A Márcia Bonenberg, a Márcia Elisa Daman, forte abraço. Dona Ilse Miller, também. Ok, a dona Clarice Fac também, então, muito bem-vindos vocês aqui nesse estudo. Então, nesta noite, nós estamos aí chegando perto do final do ano eclesiástico. Agora, no próximo final de semana, nós temos, então, o primeiro domingo, o primeiro final de semana no Advento, começando, então, assim, o ano novo da Igreja Cristã. É tempo de nós aí pormos os enfeites de Natal, ligarmos as luzes, dizendo para o mundo e proclamando: Jesus é a luz do mundo. Jesus é o presente maravilhoso, especial, inigualável, ou seja, incomparável, que Deus, no seu amor e graça, deu para nós e deu para toda a humanidade. E nós queremos, neste momento, também ainda quero saudar ainda Agnes Mantai. Então, muito bem-vindos também, o Desmar Dente, família, Claudete Erdmann, Márcia Ritter, a Silvia Hauenstein. Muito bem, vamos lá. Vamos fazendo, né, dona Silvia, o segundo tempo aí do estudo. Olha que bênção, ontem o São Cristóvão II esteve reunido presencialmente. Que bom estarmos aqui nos reencontrando, então, nessa noite para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Quero convidar você nesse momento para falarmos assim com Deus em oração, né? Vamos juntos fechar os olhos, baixar a cabeça, ensiná-la assim de humildade, de reverência, para falarmos com o nosso Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Santa Palavra. Nós te somos gratos pelo Deus que Tu és, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para com cada um de nós. Te somos gratos porque em Jesus vivemos a certeza do céu, estamos preparados para tudo aquilo que há de vir.
Nós te louvamos porque em Jesus sabemos que tu estás, então, conosco aqui em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Então, nós te louvamos por isso. E queremos te agradecer porque também tu vens a nós neste momento com a tua santa palavra para nos orientar e fortalecer, então, na fé. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé, haja no coração e na mente de todos nós que aqui estamos. Que a tua palavra tenha sempre livre curso em nós e que pelo teu Santo Espírito possamos crescer nos frutos que tu esperas em nós. Muito especialmente como administradores de tudo aquilo que tu nos confiaste, da vida, tempo, dons e também os nossos bens. Olha, Senhor, especialmente para os idosos, fragilizados, enfim, pelos problemas, talvez pela fragilidade física ou pelos problemas de saúde. Te pedimos também por todos os enfermos. Conceda a cura àqueles que tu quiseres curar, ou a força para carregarem a cruz. E se tu quiseres, ora, levar alguém que seja em Jesus para o céu. Também nesse momento, Senhor, queremos te pedir por todos os enlutados, console e fortaleça os enlutados, teus filhos que sofrem pelo chamado que ora tu fizeste a seus entes queridos. Então console e fortaleça eles na esperança sempre de um reencontro com seus queridos lá no céu. Também, ó Deus, olha misericordiosamente para aqueles que sofrem as consequências também de mais uma grande enchente no Vale do Taquari. Consola e fortaleça o teu povo atribulado, que não venham desanimar, desesperar, nem jamais perder a fé ou a esperança, mas transforma os males em bênçãos na vida de todos. Livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal que possa vir afetar o nosso corpo, a nossa alma, nossos bens e a nossa honra. E finalmente, Senhor, quando chegar a nossa hora derradeira, nos leve para junto de Ti, também no céu. Senhor, abençoes esse estudo, abençoes todos que aqui se unem a nós também nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos e nas Tuas mãos nós nos colocamos. Amém. Queremos cantar nesse momento, então, mais um hino do Inário Louvai ao Senhor. Então, nós queremos cantar nesse momento o hino Estamos no mundo, mas dele não somos. Então, nós somos de fato, aqui nesse mundo, peregrinos, passageiros, né? Então, cantemos, então, nesse momento, mais um hino. O hino 147 do Inário Louvai ao Senhor. Quem o tem, então, na sua casa aí, pode acompanhar assim. Se não, cante comigo nesse momento. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. A graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Eu também saúdo neste momento a Nice Gribim, lá de Humaitá. Boa noite, Nice. Deus guarde e abençoe você e os seus queridos. Também seu Lávio Bals, boa noite, muito bem-vindo.
Célia Becker, também, Dona Verna, olha que bênção estarmos aí reunidos. Valdecir Machado Rodrigues, também saudando a todos. Então, muito bem-vindos também. E também a Luiz Esther Hartmann, lá de Santa Maria, participando do estudo. Abraço, filha, Deus te abençoe e guarde também você em todos os dias e momentos. Eluir Hirt e família, né? Muito bem-vindos também. Jurema Schneider, Dolarias, forte abraço, Jurema. Vamos com Jesus e vamos bem, né? Com Jesus está sempre tudo bem. E é muito bom ver vocês aqui. Também a saudação a todos aqueles que então estão aí e que o Face aqui não destaca para mim, né, como participantes do estudo, mas que estão aí juntos de nós nesse momento de estudo da palavra. Também abraço a Samara, né? Vejo aqui a foto dela. Bem-vinda, Samara. Deus te abençoe e guarde sempre, também em todos os dias. O estudo hoje, seguindo então o caderno do PEN, aliás, o caderno de estudos bíblicos, a publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil para o ano de 2023, né, encerrando então a temática Vivendo em Cristo, enraizados e edificados em Cristo. Então, como diz, estamos fechando o ano da Igreja, né? Próximo final de semana começa o Ano Novo da Igreja. O Ano Novo Civil é 1º de janeiro, certo? O Ano Novo Eclesiástico, então, é o próximo final de semana. Então, o próximo domingo é Ano Novo. O Ano Novo Eclesiástico. Então, encerrando então a série de estudos aqui desse caderno, o estudo de hoje, ele é autoria do professor, né, reverendo Paulo Moisés Nerbas, né, hoje então professor aposentado, né, então está em Campo Bom, Rio Grande do Sul. Ele é o autor do estudo então que nós temos diante de nós então nesta noite. O tema é: vivemos em Cristo o tempo todo, também quando administramos os nossos bens. O autor do estudo ele começa contando então uma história para nós. A introdução diz assim: era a primeira reunião da diretoria da congregação, então onde o pastor José fora recentemente então instalado. Em meio aos assuntos da pauta estava a preocupação pelas ofertas atrasadas por parte de vários congregados. E ao chegar o momento certo, o presidente perguntou: pastor, o que faremos com aqueles que não estão pagando a igreja? Ciente de que não se paga a igreja, pois ela não é uma prestadora de serviços, o pastor José então aproveitou a oportunidade para expor o verdadeiro significado daquilo que damos à igreja em termos dos bens que possuímos. Entre outras coisas, demonstrou a total ligação que existe entre sermos de Cristo, vivermos em comunhão com Ele todos os momentos e a maneira como isso influencia a administração dos nossos bens. Se isso não estiver claro a um cristão, ele provavelmente acabará tendo ideias erradas a respeito do ofertar, como, por exemplo, considerar a oferta como um pagamento. Por isso, na ocasião e também em outros momentos, o pastor José se esmerou em instruir os seus congregados sobre o significado do ofertar na vida de quem, por graça de Deus, pertence a Cristo o tempo todo. Ok, eu não sei quanto você conseguiu captar dessa história aí, né, desse texto. Aí tem umas questões para refletir. Daí a primeira questão é a seguinte: você considera o pensamento daquele presidente como raro entre o povo da sua igreja? Será que hoje muitos ainda pensam assim? Nos dias de hoje? 2023, será que ainda há pessoas que pensam assim? Bom, haverá, na sua opinião, alguma ligação entre o ser de Cristo e a importância de um pastor, então, na congregação? Então, são umas questões, assim, bem importantes, né? O autor do estudo, ele já trabalha justamente, e a gente já percebe isso no início do estudo, destacando a importância do ministério pastoral numa congregação. O quanto é importante o ministério pastoral, quanto a igreja é importante, quanto o ministério pastoral é importante, onde é administrado então a palavra diante das pessoas, o batismo, a Santa Ceia, então, para o povo de Deus. O quanto isto é importante, quanto essas questões são importantes. Quem realmente percebe e reconhece a importância disso? Somente aqueles que estão realmente em Cristo, aqueles que vivem em comunhão com Jesus
em todos os dias e momentos. Esses vão ver a igreja como importante, a palavra, o batismo, a Santa Ceia como importante, o ministério pastoral sendo algo importante. Então, aqueles que não estão realmente na fé não veem valor nas coisas de Deus. Certo? E com relação a pensamentos errados, é importante dizer assim, existem muitos pensamentos errados com relação às igrejas nos dias de hoje, né? A forma de serem mantidas as igrejas. Por exemplo, quantas são ainda as paróquias que têm taxas para os membros? Então, não é uma forma correta de a igreja ser mantida, com taxas. Ou muitos ainda buscam manter a igreja com atividades e fins lucrativos, por exemplo, rifas, bingos, festas e outras coisas mais. E infelizmente apelam inclusive para jogos de azar, né? Ou seja, né, rifas, bingos, e são jogos de azar. Talvez se ponha um nome bonito para isso, ação entre amigos, né? Bom, a causa é a igreja, é o reino de Deus. Bom, aí a gente vê os problemas sérios que estão aí diante desses pensamentos. Eu quero já de início dizer assim, com certeza esses pensamentos, eles prejudicam a igreja, o desenvolvimento da igreja, elas atrapalham e trazem e cultivam uma ideia errada a respeito inclusive do que é a igreja. Porque a igreja, o autor aqui do estudo, na introdução, ele já coloca, né, que o pastor José, que aproveitou a oportunidade para expor o verdadeiro significado daquilo que damos à igreja em termos dos bens que possuímos. Então, a igreja não é uma prestadora de serviços, onde a pessoa está em dia com a sua taxa, com o seu valor, e ela usufrui de certos benefícios. Mas esse não é um problema só de outros grupos religiosos, mas nós vemos que muitas congregações luteranas, infelizmente, da própria IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ainda estão amarrados por pensamentos errados, ou seja, continuam com essas práticas que não são realmente abençoadas por Deus. Ou seja, não vão trazer bênçãos para a igreja, não vão trazer horas bênçãos nem para o próprio povo que justamente, né, administra, ou seja, ou leva, né, esses frutos, né, diante de Deus. Vamos agora à leitura do texto bíblico indicado então para esse estudo nessa noite. Texto de Filipenses, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo de número 20. Filipenses capítulo 4, o versículo 14, então, ao versículo de número 20. Então, é o texto indicado, então, para o estudo, então, nessa noite. Filipenses 4, do versículo 14 ao versículo de número 20, que neste momento, então, leio diante de vocês. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez precisei de auxílio e vocês o enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram e que foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que Ele aceita e que Ele agrada. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem, para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Então, lido então todo o texto, agora eu vou relendo versículo a versículo e vou fazendo comentários, né, a respeito então do que foi lido. Então, primeiramente, o versículo de número 14, que diz assim: o apóstolo Paulo, então inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo aos cristãos de Filipos, ele diz assim: mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Ele disse isso depois de ter dito: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Olhem que palavras bonitas. Com a força que Cristo me dá, eu e você podemos enfrentar qualquer situação. Ok?
Agora o texto adiante diz assim: mesmo assim vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. É bem melhor a gente poder ajudar as pessoas do que a gente precisar de ajuda, não é mesmo? Mas quando a gente precisa de ajuda, como é bom alguém nos ajudar, alguém nos abraçar, alguém nos assistir, alguém estar conosco. Certo? Mas é muito mais feliz, diz Jesus, o dar do que o receber. É mais feliz dar do que o receber. É mais feliz a gente poder ajudar do que a gente precisar, então, de ajuda. O versículo 15 diz: vocês filipenses sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Eu li agora o versículo 15. Ou seja, quando o apóstolo Paulo saiu da província da Macedônia, a igreja de Filipos foi a única que ajudou ele. Por que será que a igreja de Filipos foi a única que ajudou ele? Bom, ele estava indo embora, ele saiu de lá. Importante destacar que a única que ajudou ele na missão, talvez pelo reconhecimento da importância do ministério na própria igreja. Porque se não fosse o apóstolo Paulo ter anunciado o evangelho em Filipos, o Espírito Santo não teria tido a oportunidade de edificar a igreja, de construir a igreja lá de Filipos. E o povo de Filipos, a congregação de Filipos, com certeza reconhecia a importância do resultado desse trabalho. Agora eles estavam em Cristo, porque o apóstolo Paulo foi um instrumento na edificação da igreja em Filipos. Ou seja, pelo Espírito Santo, na mensagem ora anunciada, eles creram e viviam agora as palavras e promessas de Deus para a eternidade. E também mais, eles viam a importância, dessa mensagem não ficar apenas entre eles. Ou seja, era importante que o pastor agora fosse adiante para levar a mensagem para outros lugares. Então, o apóstolo Paulo ele foi levar a mensagem agora para outros lugares. E eles, então, deram suporte, deram apoio para que ele fosse. E o apóstolo Paulo diz: os únicos que também participaram dos lucros e prejuízos. Isso quer dizer o seguinte: eles se alegraram com o apóstolo Paulo, com as coisas boas, as boas notícias, os bons momentos, mas eles também sofreram com ele. Ou seja, quando as dificuldades estavam presentes, então eles sofreram junto com o apóstolo Paulo, mesmo à distância, nas dificuldades. E isso é algo característico dos cristãos, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E o versículo 16 diz assim: em Tessalônica, mais de uma vez eu precisei de auxílio e vocês me enviaram. Ou seja, quando o apóstolo Paulo precisou, eles sempre o socorreram. E agora, nesse momento, ele estava preso. E aí o versículo 17 diz: não é que eu só pense em receber ajuda, pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Ele diz: não é que eu pense apenas em receber ajuda, mas é bom receber quando se precisa, mas ele almeja que Deus conceda mais bênção sobre eles, a conta deles, do que eles como instrumento serviram ao apóstolo Paulo e a missão de levar a mensagem de Cristo então ao mundo. Então, é um desejo bonito, também uma resposta bonita de Paulo, também para com a igreja então de Filipos. Que Deus conceda muito mais para vocês do que vocês alcançaram e trouxeram, então, para mim, diz o apóstolo Paulo em outras palavras. E é o jeito de Deus agir. Deus muito mais nos concede e abençoa do que nós, ora, fazemos. Deus muito mais faz por nós do que nós, ora, fazemos em gratidão, e motivados no amor e na graça dele. Indo adiante no próprio texto, eu quero nesse momento destacar para vocês aqui o que o autor do estudo traz no próprio livrinho. Ele também diz assim, página 80, quem tem o livrinho, compreendendo o texto, diz ali, o destaque aqui é a menção do apóstolo ao amparo dos filipenses, então nas aflições pelas quais estava passando, na ocasião então recolhido à prisão. Os cristãos de Filipos não ignoraram a situação do apóstolo, um belo gesto, sem dúvida,
mas que revela algo importantíssimo. Aqueles cristãos reconheciam a importância do apóstolo na nova vida que tinham em Cristo, porque devido ao trabalho dele entre eles, é que chegaram a conhecer o Evangelho Salvador. É aquilo que a gente havia destacado há pouco. E sobre o 17, né, diz, o fruto que aumente o crédito na conta de vocês, fruto significa resultado da ação dos filipenses a favor do apóstolo e do Evangelho por ele anunciado. Quanto a aumentar o crédito deles, trata-se do uso de uma linguagem comercial pela qual o apóstolo expressa a certeza da recompensa graciosa de Deus àqueles cristãos. Então, isso é uma certeza. Então, quando você produz frutos motivados na fé e no amor de Deus, Deus vai acrescentar muito mais a você do que você, ora, como instrumento de Deus, refletiu. Importante lembrar isso, que Deus vai, com certeza, recompensar graciosamente cada cristão sempre que responder ao amor e à graça de Deus, né? Tendo assim a sua oferta destinada justamente para a manutenção da igreja, do ministério pastoral, do trabalho da igreja, para levar a mensagem de Cristo ao mundo e também para auxílio e socorro a necessitados. Deus vê, Deus recompensa, Deus abençoa, né, ricamente, graciosamente, então, os frutos da fé do povo de Deus. E isso o texto deixa assim bem claro, né, e o apóstolo Paulo fala com muita propriedade, dirigido pelo Espírito Santo, a respeito dessa verdade. O versículo 18 diz assim: aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram, que foi mais do que o necessário. Eu tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. Eu vou ao comentário do autor do estudo, ele diz assim: oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Numa linguagem bem comum, cheira bem diante de Deus. Por quê? Porque provém da fé, ou seja, do reconhecimento do valor de Cristo na vida da pessoa e também dos meios utilizados por Deus para nos manter em Cristo. Meios esses presentes no Evangelho então anunciado. Aqui está o meu recibo de gratidão. Eu faço um destaque com relação a isso, né? Como é importante a questão de prestação de contas, né? Então o apóstolo Paulo faz uma prestação de contas aos cristãos de Filipos. Ele diz, chegou a oferta aqui. Eu recebi ela. E o que vocês mandaram foi mais do que foi preciso, mais do que o necessário. Então, está aqui a minha gratidão, o meu reconhecimento. Agora, pensando assim para a nossa igreja, a igreja luterana, como nós administramos as ofertas? Bom, nós pensamos nós temos uma diretoria nas congregações, nós temos um tesoureiro nas congregações, tem vice-tesoureiro e tem conselho fiscal. Então, essas pessoas, elas administram diretamente então, as ofertas que vêm então, do povo de Deus, justamente dirigindo e usando elas assim como elas devem ser usadas. E elas são usadas justamente para a manutenção do trabalho do reino de Deus, do ministério, das atividades da igreja. Elas são usadas para a missão também no mundo, aliás, aqui mesmo, né, pensando nas cidades e no mundo, participamos junto da missão como igreja luterana, e também para auxílio a necessitados. Então, esses são os alvos específicos então das ofertas trazidas pelo povo de Deus. E a forma administrativa da igreja luterana, ela inspira realmente confiança, ou seja, tudo é feito direito, como deve ser feito. E tem uma diretoria, tem conselho fiscal, tem ora uma contabilidade que administra, e ainda tem sempre os relatórios, onde em assembleias especialmente são prestadas contas da administração dos recursos. Isso acontece na igreja que é de Deus, né? Agora a gente sabe que infelizmente em muitos contextos não é assim que as coisas acontecem, né? Por exemplo, onde o pastor é o dono da igreja, por exemplo, o grande empresário, né? O administrador, em muitos contextos infelizmente é essa a realidade, né? Onde ora se mercadeja o evangelho, e onde o pastor, ele não é um servo de Deus, mas ele é o dono literalmente da igreja, que ora fala de Cristo, usa a Bíblia, né, usa a palavra de Deus, as coisas de Deus,
mas não assim como deveria de ser. Então é importante a gente lembrar, e todos que participam aqui também nesse momento do estudo, conhecem justamente essa prática da própria igreja luterana, da nossa igreja, de como as coisas são administradas. E isso é importante, as pessoas gostam com certeza de terem, né, as coisas claras. Nós chamamos isso é um recibo também, ou seja, é uma prestação de contas. Muitos acham talvez difícil prestar contas, mas é importante prestação de contas. Também na vida profissional, muitos aí no seu ambiente de trabalho precisam prestar contas do seu trabalho. E a igreja, ela também assim precisa acontecer, né? Tudo dentro da ordem, da decência, né? Cumprindo as leis civis, as leis do país e as normas vigentes, e isso é muito importante então para a igreja cristã. Então que Deus continue nos abençoando para que realmente as coisas sempre sigam a bom termo. Tá certo? Então, indo adiante, né? Ele fala aqui agora, as coisas que vocês mandaram são como um perfume oferecido a Deus, que Deus aceita e lhe agrada. O que seria isso? Um bom perfume para Deus. Quando alguém sai do banho, né? Ele deixa um rastro de perfume, talvez o shampoo, sabonete. Aí nós sentimos aquele cheiro agradável, o perfume agradável, não é assim? Alguém está usando um perfume, passa, né, por nós, ele deixa um rastro de perfume. E o texto aqui diz, e usa justamente essa linguagem, que os frutos da fé, os frutos que provêm justamente dos cristãos, daqueles que se movem justamente pelo reconhecimento da importância de Cristo na vida, da importância da igreja de Cristo, da palavra, dos sacramentos, motivados, enfim, no amor e na graça de Deus. Esses são como um perfume agradável a Deus, um perfume que Deus gosta, que Deus, então, se agrada. Né? Então, os frutos que provêm da fé, do reconhecimento do valor de Cristo na vida e dos meios utilizados por Deus para nos manter em Cristo, presentes no Evangelho anunciado, né? Esses são o bom perfume de Cristo, aquele perfume que Deus gosta, que Deus se agrada, que Deus se alegra. Vejam só que bênção, né? Agora destaco o versículo 19, releio ele, o 20, nesse momento, de Filipenses capítulo 4. E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Ao Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Então Deus há de suprir a convicção do apóstolo em relação às necessidades dos cristãos de Filipos. Ele passa àqueles cristãos essa certeza, a fim de mantê-los firmes e certos de que suas ofertas enviadas a ele não seriam ignoradas pelo Senhor e de que eles seriam supridos por Deus segundo a riqueza da glória. A riqueza divina supriria aquilo que por ofertarem faltaria nos bens dos filipenses. Então Paulo, portanto, envia uma palavra de confiança para acompanhar então aqueles cristãos no agir por serem de Cristo e reconhecerem o valor de tal realidade para a vida deles. Ou seja, Deus, muito mais do que ora nós levamos para Deus, Deus vai nos conceder de bênçãos então sobre nós. Eu coloco aqui umas questões que o autor do estudo coloca. Ele diz assim: o que será a riqueza em glória de Deus? O que significa a questão de dar e receber, mencionada no versículo 15? E o texto dá ao ofertante uma promessa de recompensa financeira para a sua oferta? É isso? Então Deus nos recompensa financeiramente pelas ofertas que fazemos? Será que é isso que o texto está dizendo? Que nós lemos? É importante lembrarmos o seguinte, que as maiores bênçãos que Deus tem para nós, elas estão lá na eternidade, esperando você e eu. Você se considera uma pessoa muito abençoada por Deus, querido irmão, querida irmã? Você se considera alguém muito abençoado por Deus? Muito bem. Saiba que as maiores bênçãos você vai usufruir lá no céu quando Deus te chamar. As maiores bênçãos estão guardadas para você lá. Lá o ladrão não rouba, a traça não consome, a ferrugem não corrói.
bênçãos para a eternidade. Olha só, o perdão, a salvação, a vida eterna, né? E Deus, com certeza, recompensará e abençoará ricamente as pessoas lá na eternidade, né? Que, motivados na fé e no amor, produziram muitos frutos que revelam o amor e a graça de Deus na igreja, na família e no mundo. Então saiba, as maiores bênçãos Deus tem para você lá no céu. Agora, ele fala de bênçãos materiais também? Claro que sim, com certeza. Por que não? Muito mais do que nós fazemos em gratidão, Deus vai fazer por nós. Isso são promessas de Deus. Promessas de Deus. Mas quando nós fazemos, motivados justamente na fé em Cristo, né, no amor de Deus em Jesus, nas bênçãos recebidas, motivadas justamente nas palavras e promessas de Deus. Mas lembremos, quanto vale, por exemplo, quanto vale a bênção de poder dormir à noite? Quanto uma pessoa que não consegue dormir e descansar não daria para poder dormir bem e acordar descansada de manhã? Quanto talvez uma pessoa que está no leito de um hospital, enferma, daria para poder ter saúde de novo, poder ir e vir no dia a dia? Quanto alguém de repente daria para poder trabalhar, para poder, quem sabe, fazer o serviço da casa, talvez fazer algumas tarefas que talvez em alguns momentos a gente não gosta de fazer, talvez acha pesaroso, até difícil demais, não é assim? Quanto a pessoa não daria, talvez, hora para ver a sua família, os seus pais, os seus filhos bem, os seus amigos bem? Então percebemos, queridos irmãos e irmãs, que há bênçãos, né, muito grandiosas que recebemos da mão, e muitas vezes as pessoas tendem a avaliar apenas como bênçãos as questões materiais. Elas também são importantes, sim, e Deus fala sobre nós. Então, quando nós agradecemos com as bênçãos recebidas, quando devolvemos parte do que Deus nos deu, saiba o seguinte: Deus muito mais vai dar para você. O dobro? Bom, por que não? Talvez o triplo, quem sabe. Outras vezes não, talvez ele vai te dar as bênçãos de outra forma. Então é importante lembrar isso, né? Então Deus, de acordo com a sua graça, com a sua sabedoria, o seu amor, com certeza, né, ele cumpre todas as palavras e promessas, né? Então algumas considerações então para a vida aqui. O texto apresenta a importância do conhecimento do que vem a ser a oferta cristã, a fim de que seja de aroma suave. Assim precisa ser a oferta na igreja. Precisa ser um aroma suave, agradável a Deus. Essa oferta traz bênção, essa é considerada por Deus. Essa traz bênçãos para a igreja, traz bênção para as famílias, né? Enfim, para todos. Então, tal conhecimento nunca existirá sem que se saiba qual é o valor da presença de Cristo na vida. Então, quem não tem Cristo na vida, ele não sabe a importância do próprio Evangelho, da palavra, da igreja, do ministério, né, da administração, do batismo, da Santa Ceia. Ele não vê valor nisso, porque ele não crê, ele não tem essa fé. Então, não precisamos esperar que quem não crê em Cristo vá valorizar a igreja ou vai nos elogiar porque estamos estudando a palavra, talvez aqui nessa noite. Não precisamos imaginar, esperar isso, seria fragilidade da nossa parte em pensar justamente isso, certo? Então, tal conhecimento, né, nunca existirá sem que se saiba qual é o valor da presença de Jesus. Somente a partir de Jesus na vida é que a pessoa realmente pode verdadeiramente agradar a Deus. E também, assim, produzir frutos agradáveis a Deus, com a vida, tempo, dons e bens. Então, a partir disso, o nosso olhar para o Evangelho, para a igreja, onde estão presentes os meios, né, que nos servem, então, com o Evangelho e também para o ministério pastoral presente entre nós, será diferente daquele que, porventura, tínhamos antes, quando considerávamos, então, a igreja como uma espécie de prestadora de serviços, a quem a gente paga para ter os serviços oferecidos. Talvez o pastor, um empregado, né, a igreja,
né, uma entidade que presta serviço uma vez recebido o devido pagamento. E sabemos que não é assim. Então a igreja não é uma prestadora de serviços, né? É claro que nós somos servidos, né, na palavra, nos sacramentos, pela igreja de Deus, e isso acontece, né, mas nós nos pomos muito especialmente na condição de servos diante de Deus. Inclusive o pastor é um servo, ele não é o dono da igreja, o dono da igreja é Deus. Cristo é o Senhor, é o cabeça da igreja, é Ele que nos dirige, é Ele que nos comanda, né? E eu estou a serviço da igreja e vocês também, né, como povo de Deus, certo? Então, a partir do reconhecimento de Cristo, nós vamos realmente valorizar a própria igreja, que é de Jesus, que é de Deus, senão a gente não tem como ver isso. Nós somente vamos aí valorizar a palavra, os sacramentos, o próprio ministério, assim por diante, que são instituições, então, de Deus. E é claro que quem ordena pastores é a própria igreja. Ninguém pode se auto-intitular ou ordenar pastor. Então é a própria igreja que vai fazer isso. Então a igreja de Cristo é que tem essa autoridade. Por exemplo, dentro da igreja luterana, a pessoa primeiro precisa se formar, né? Ela faz curso superior. Hoje, né, fazia a formação na UBRA, agora o próprio seminário, a faculdade também agora de teologia reconhecida, e também estuda ainda paralelamente justamente cadeiras ministeriais no seminário, só depois de se formar, né, daí recebe um chamado, a pessoa recebe a chamada imposição de mãos, a chamada ordenação, ela é ordenado para o santo ministério e instalado para o exercício do ministério na congregação. É assim que acontece na igreja de Cristo, na igreja de Deus, conforme as palavras do próprio Deus. Indo então adiante, eu quero destacar ainda aqui, o texto diz assim, outra verdade apresentada no texto diz respeito ao amor dos filipenses para com o apóstolo Paulo, justamente por ter sido ele quem os presenteou com o evangelho de Jesus Cristo. Tal fato nos faz pensar sobre a maneira como olhamos para os nossos pastores e para o ministério pastoral, para o qual eles foram chamados a atuar, então, entre nós. Então, é bem importante, porque a partir de Cristo a gente vai olhar, com certeza, também da forma correta para o ministério pastoral, e vamos ver isso como uma bênção, uma alegria, um privilégio, né? E vamos ser instrumentos justamente diante disso. Eu me lembro certa vez com muita tristeza quando um pai disse o seguinte para mim, ele disse, pastor, meu filho estava querendo estudar para ser pastor. Graças a Deus desistiu. Ainda bem que ele tirou isso da cabeça dele. Aí eu olhando justamente para ele, pensei, puxa vida, né? Que triste, né? Que pena, né? Porque ele queria que o filho exercesse uma outra profissão, né? Algo diferente, com uma vida diferente, talvez com possibilidades diferentes, mas não um ministério. Agora podemos nós pensar justamente que bênção, com certeza, nós termos pastores, isso é uma necessidade da igreja. O que seria, né, sem o ministério pastoral? Então é preciso, conforme nós lemos em Romanos, né, a fé vem pela pregação, pelo ouvir da palavra, né, mas como as pessoas vão ouvir se não há quem pregue, né, se não há quem leve a mensagem? Então é preciso isso. E agora vejam só que privilégio, quem sabe um dia talvez você ter um filho, um neto, alguém querido exercendo o santo ministério, né? Que bênção isso. E a necessidade é grande, como diz a seara é grande e os trabalhadores são poucos, né? E a gente vê que há muita necessidade, com certeza, de pastores para exercerem então o santo ministério. Certo? Então os filipenses reconheciam o seu pastor. Por isso ele, tendo saído de lá, né, o valorizavam, né, o ajudavam a manter o trabalho, cuidavam dele. Quando ele estava preso, eles que o sustentavam com as suas ofertas. Ele estava lá preso por causa do evangelho. Então, a partir de Cristo, vemos, inclusive, a nossa visão sobre o ministério pastoral, ela é diferente. Sobre o povo de Deus é diferente. Por exemplo, quem não está em Cristo, ele vai ver a igreja como talvez uma perda de tempo, uma ilusão. O pastor talvez como um enganador. Né? Nós todos como tolos, frágeis, fracos. É essa a visão que o mundo, por vezes, tem dos cristãos, do povo de Deus.
E não precisamos nos iludir, não, essa é uma verdade, infelizmente, presente no mundo de hoje. E com certeza, né, é uma bênção, né, o santo ministério. Né? Eu vi aí o Valdecir Machado Rodrigues se pronunciou, ele tem um filho que está no seminário também, né, e que está avançando, está indo para o 3º ano de teologia, já olha que bênção. Né? Aí ele tem o 4º ano, aí ele já tem o 5º, que é o estágio, o 6º ano, e ele se forma pastor da nossa igreja. Dentro da igreja luterana são 6 anos, então, o período de estudo, da faculdade, né, até a formação, então são 6 anos dentro da igreja luterana. O texto adiante fala aí agora de Coríntios, né? Tem 2 textos bem importantes. Um texto de Coríntios, ele fala, né, e diz assim que a oferta precisa ser com alegria. O outro texto de Coríntios, ele também destaca, né, que a oferta, né, além de ser com alegria, de boa vontade, porque os cristãos, mesmo em situação difícil, com extrema dificuldade, eles fizeram questão de ajudar outros que estavam em grande dificuldade. Olha que bênção. Mas muitos aí dizem assim, não, pastor, é importante que a oferta seja com alegria. Agora eu pergunto para você, será que é um parâmetro cego, podemos dizer assim, para avaliação da oferta? Eu lembro assim a questão da história de Caim e Abel. Você lembra a história de Caim e Abel? Um irmão matou o outro, né? E qual foi o motivo? Foi a oferta. Um ofertante agradou a Deus e o outro desagradou a Deus. Abel agradou a Deus, ele deu o melhor, ele deu as primícias para Deus. Caim deu aquilo que era a sua realidade, o seu coração, mas ele também deu para Deus. Será que ele não deu com alegria o que ele deu também? Bom, depois ele é levado justamente por ciúme, por raiva, né, por inveja do seu irmão, ele ainda acaba matando, Caim acaba matando seu irmão, então Abel, um desfecho triste. Mas Abel continua sendo um exemplo para nós de fé, de vida e de fruto da fé, e também de oferta, até nos dias de hoje. Provavelmente Caim foi com alegria fazer o que ele fez também, levando a sua oferta, mas o resultado foi diferente. Podemos pensar agora também, quando alguém tem uma dependência, vamos pensar uma dependência química, por exemplo, e aí ele vai em direção à satisfação dessa dependência química, o vício, o caminho errado. Será que a pessoa vai para o caminho errado com alegria ou ela vai com tristeza? Fazer, né, talvez aquilo que está errado. Nós imaginamos que talvez, quem sabe, com avidez, né, com ânsia, né, com vontade, talvez com muita alegria, satisfação. E aí a gente vê e sabe que com alegria as pessoas podem estar indo para a desgraça, para a condenação, e estarem desagradando a Deus. Então lembremos isso também com relação à oferta, né? Aqui o texto nos levanta algumas questões, né? Eu quero destacar, de novo, refletindo, diz aqui: compartilhe suas experiências a respeito de diálogos ou comentários que você já ouviu sobre o assunto oferta na igreja. Você já ouviu muita bobagem de pessoas falando sobre oferta na igreja? Imagino que sim, certo? Talvez muitos dizem, bom, só se pensa em dinheiro na igreja. Ou talvez, não, isso aí não há necessidade, ou assim por diante. E a gente sabe que as ofertas são um fruto da fé do povo de Deus, lá desde Caim e Abel, né, os primeiros seres humanos, os primeiros filhos lá de Adão e Eva, né, eles ofertavam então a Deus. Não é uma invenção humana, não. É claro que, infelizmente, há muitas situações erradas em muitos contextos religiosos, mas nós não podemos generalizar, né, colocar a igreja de Cristo junto, né, com tudo aquilo que acontece em nome de Jesus, mundo afora. Então, que nós possamos permanecer firmes e lembremos aquilo que Deus espera de nós. Que Deus espera também que nós, em gratidão a Deus por todas as bênçãos, possamos sempre ir na igreja. Deus espera. Como a gente vai render graças a Deus? Como a gente vai agradecer a Deus pelas bênçãos? Você precisa ir na igreja, participar dos cultos. Isso é muito importante. E também hora presencial. É muito importante, porque online não tem Santa Ceia, certo? A presença real de Cristo, não há como ser diferente. Mas, enfim, o online também é uma oportunidade, sim, de culto. Mas fica aí um incentivo. Então, como eu posso agradecer a Deus? Participando do culto? Cantando e louvando a Ele?
vivendo vida de obediência, seguindo as orientações e conselhos dele, vivendo vida de obediência. Em terceiro lugar, vivendo vida de serviço na igreja, na família e no mundo. Né? Em quarto lugar, também levar ofertas de gratidão a Deus. E Deus nos incentiva como fazer essa oferta, fazer uma promessa em termos percentuais. A igreja, nós aqui na Igreja Luterana, Cristo de Lajeado, incentivamos os membros a pegarem o cartão promessa e fazerem um voto, né, de louvor, gratidão e serviço e oferta a Deus, o chamado cartão promessa. O cartão promessa, né, então, é uma renovação do voto feito no batismo, na confirmação, onde nós prometemos a Deus, né, fazer em gratidão aquilo que Ele nos orienta e espera. Né, render culto a Deus regularmente, fazer uso abundante dos meios da graça e também viver vida de obediência a Ele, vida de serviço, então, a Ele, e assim honrarmos, né, com os nossos bens. Deus esperaria receber a 10ª de cada um de nós, isso é bíblico, mas cada um na sua liberdade, na sua fé, toma uma decisão em termos percentuais e daí mês a mês leva a sua oferta então no envelope. Certo? Aí tem os momentos especiais, né? Ação de graças, festa da colheita, né? Aqueles que têm o privilégio também para agradecer a Deus ofertam também pelo 13º e assim por diante. Então esse é o incentivo. Então que as pessoas não deixem justamente de motivados na fé e no amor a Deus, né? Não deixem de responder, né, em gratidão também a Deus, indo ao culto, louvando e adorando, vivendo a vida de obediência, serviço e também dedicando dos bens para a honra e glória de Deus. Isso só faz como deve de ser feito aquele que realmente está na fé, aquele que realmente crê em Cristo. Talvez alguém pense, não vou fazer promessas que eu não posso cumprir. Bom, não deixe de fazer promessas motivadas no amor e na graça de Deus. E se ora você viver alguma situação especial, você faz o seguinte, você diz, Deus, me perdoa naquilo que eu não pude fazer, ou estou passando uma situação especial, né? E aí você segue sem medo de ser feliz. É claro que o risco, como alertou um líder da nossa igreja aqui também de Lajeado, disse, quando vê a pessoa, penaliza sempre a Deus por qualquer coisa, né? Ou seja, deixa de fazer aquilo que Deus espera, de honrar e adorar e servir a Deus também com seus bens. Então esse é o incentivo, né, o alerta. E como é que fica essa questão hoje, por exemplo, do Pix? Né? Não deixar de fazer a promessa, então, a Deus. Certo? Conforme a tua fé, teu coração te motiva. Lembrando que o referencial é a 10ª. Agora, se você não leva, o ideal, a Bíblia diz que tem que levar a oferta até o altar. Como é que a gente faz? Então leva no envelope. Não, mas eu vou fazer Pix. Pode ser, pastor? Pode ser. Mas aí como eu procedo depois? Pega o envelope, mesmo vazio, escreve, identifica tudo certo e coloca Pix. Né? E aí leva até lá no altar. Mas precisa isso? Não que precisaria, mas em termos didáticos, e até a gente pensando na questão das crianças, a aprendizagem, a construção, seria muito bom para eles sentirem isso melhor. Mas alguns eu sei que não terão dificuldades de sentir isso no seu coração. Aí sugiro fazerem o seguinte, faz a oferta então do Pix, quando chega a hora do culto, o momento lá da oferta, você com o coração diz, Deus, aquela oferta que eu transferi, que eu fiz o Pix lá na conta da igreja, que já está lá, eu coloco agora com o meu coração diante de ti em gratidão, diante do teu altar. Essa é a oferta da minha família, né, de fulano, de Beltrano, de Ciclano, e juntos aqui te rendemos graças pelo Deus que tu és. Certo? Esse é o bom perfume que agrada a Deus e pode ter certeza, traz bênçãos sobre bênçãos para todos. Agora, ou seja, não é aquilo que é taxa, aquilo que é obrigação ou coisa parecida, né? Não é o que agrada então ao nosso Deus. Lembremos disso. Eu vou agora para a conclusão do próprio estudo. O autor do estudo diz assim, é uma bênção maravilhosa para o cristão o fato de pertencer a Cristo. Nem sempre, todavia, essa bênção é lembrada e influencia todos os aspectos da nossa existência. Um dos segmentos da vida onde isso é facilmente esquecido são os nossos bens. O próprio pronome nossos pode dar uma ideia errada sobre o que temos. Julgamos que temos total liberdade para fazer o que queremos com aquilo que é nosso. Engano. Lembremos então o hino oficial das servas luteranas. Com tudo o que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Que belo hino, né?
A nova vida que recebemos de Jesus Cristo nos faz ver que tudo o que somos e temos estará a serviço do Senhor. Os nossos bens, e especialmente a nossa oferta, são dedicados ao Senhor. E especialmente a nossa oferta, então, são dedicados ao Senhor, a fim de que algo criado por Ele, o ministério pastoral, exista entre nós para nos trazer os meios da salvação. Ou seja, como é importante ter alguém pregando a palavra, administrando o batismo, a própria Santa Ceia. Além de servir também para outros fins, como para a missão da igreja. Ou seja, não é só nós que queremos estar lá no céu. Nós queremos que estejam lá conosco os nossos amigos, a nossa família, as pessoas que amamos, né? As outras pessoas. Deus quer salvar todas as pessoas. E há muitos que ainda precisam ouvir do Evangelho. E temos uma missão, ou seja, aliás, a missão é de Deus. Nós temos o privilégio de sermos instrumentos nessa missão. E mais, um outro propósito da oferta, socorro a necessitados. E quero dizer para vocês, a Congregação Cristo, juntamente com todas as congregações, paróquias do Vale do Taquari, nunca ajudou tanto as pessoas em sofrimento como agora nesses períodos das enchentes. Eu incluo também a pandemia. A Congregação Cristo fez muito pelo próximo, diante dos efeitos da pandemia. E eu louvo a Deus por todos os frutos da fé, por todos os auxílios e abraços de Deus em Jesus dados às pessoas, em momentos tão difíceis aqui também vividos. Mas principalmente agora, diante dessas duas grandes enchentes, né, agora a última, né, 2 meses atrás, catastrófica, né, com mais de 50 mortos no Vale do Taquari. E agora, né, sem óbitos oficiais diretamente da enchente, né, mas com grandes prejuízos, ou seja, mais uma enchente destruidora, né, mas que nós podemos, juntamente com toda a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, abraçar as pessoas, famílias atingidas, né, e levar o abraço de Deus em Jesus. Isso se faz como? Como nós podemos fazer isso? Pelas ofertas do nosso povo, aqui da nossa congregação e de toda a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que nós agradecemos e louvamos a Deus, né, por todas as dádivas recebidas. O texto adiante diz assim: por isso nos cabe rogar a Deus e Espírito Santo que mantenha aceso em nós o olhar da fé, a fim de que a nova vida em Cristo signifique praticar a vontade do Senhor também na administração dos nossos bens, para a honra e glória de Deus, o nosso bem e o bem do próximo. Querido irmão, querida irmã, que a igreja possa ter frutos abundantes, que possa ter muito bom perfume para administrar, que vai trazer muitas bênçãos para a igreja, para as famílias e para todo o povo, aqui em Lajeado e onde a igreja cristã estiver, e que ela possa ir mais longe, e nós possamos ser instrumentos para que a mensagem seja anunciada até os confins da terra. Quero neste momento, né, encerrar com a oração, e aí oramos a bênção e cantamos um hino, e assim iremos nos despedir. A oração conforme o livrete também de estudos bíblicos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gracioso Deus, o teu amor por nós pecadores é maravilhoso. Não apenas fizeste teu Filho Jesus sofrer e morrer por causa de nossos pecados, como também nos tornaste receptores pela fé dos benefícios da salvação consumada por Jesus. O resultado disso é a nova vida que recebemos, a qual nos dá a comunhão contigo já aqui no mundo e nos garante aquela comunhão perfeita na eternidade. Somos pessoas agraciadas e, portanto, também agradecidas por tamanho amor. Rogamos agora a ti, Senhor, que te movas a agir com teu Santo Espírito por meio do teu Evangelho em nossa vida, capacitando-nos a colocar diante de ti tudo o que somos e temos em Cristo. Que o exemplo dos cristãos de Filipos, no seu relacionamento com o Evangelho e com o pregador deste, o apóstolo Paulo, nos incentive a olharmos com igual carinho para o ministério pastoral entre nós, colocando à disposição a favor dele também os nossos bens. Concede-nos isso em nome daquele que nos garante a nova vida, o Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, apenas quero convidar a todos para o próximo
estudo, não será um estudo assim regular, mas será um estudo, aliás, um devocional de Advento, um momento especial onde estaremos celebrando Advento no dia 13 de dezembro. Então, daqui a 2 semanas, então à noite, uma quarta-feira, 19h30, onde juntos aqui queremos refletir sobre essa época tão maravilhosa, né? A época também do Advento, do Natal, e estaremos juntos aqui também entoando hinos de Natal. Então, naquele dia 13 então, de dezembro, então daqui a 2 semanas, né, convido você a estar conosco aqui. E os cultos, então, da Congregação Cristo, todos os sábados, são transmitidos às 18 horas, então, pelo Facebook. Vocês viram aí que agora a posição aí da câmera está diferente. É algo novo aí do Facebook, então apenas é possível fazer a live e transmitir, então, nessa posição. Não sei como ficou aí para você no seu celular, ou como ficou aí para o teu aparelho, talvez de televisão, né, se melhorou ou não, né, mas para nós parece que deu uma dificuldade a mais, mas ficou então em pé agora a câmera, mas estamos felizes por podermos estar aí tendo esse momento, né, de estudo bíblico então com vocês. É umas mudanças, né, no próprio Facebook. Então são isso, cultos todos os sábados às 18, todos os domingos de manhã então às 9 horas na Congregação Cristo, né? Almejo a você desde já, né, um feliz e abençoado ano novo da igreja, ou feliz e abençoado Advento, que você possa seguir com Jesus e seguir bem todos os dias. Olhe para Jesus e siga, e que o amor e a graça de Deus em Cristo lhe mova a administrar vida, tempo, dons e bens, né, em todos os dias e momentos, né, e que nós possamos, como servos de Deus, como igreja de Deus, crescermos como instrumentos, também administrando todas as dádivas que Ele nos confiou, para a honra e glória dEle e de todos. Forte abraço para você que aqui se uniu a nós, aí via saudação aí do Luiz César de Castro. Deus abençoe, Luiz. Bom estarmos juntos. A Silvia, né, também a Raunstein e família, né, a Renilda Hartmann, minha mãe, né, olha só que bênção, né, coração de filho bate forte quando vê o nome da mãe, né, vê os seus queridos. Ivete Pou, boa noite. Também a saudação Elaine Spitzer, né, oh, que bênção, dona Elaine, forte abraço. Ela saudou também alguém querido aí, se unindo a nós, Milena Rieger, né, um abraço. Adelaide Steller também, Romilda Herker Binsfeld, muito boa noite, né, Heidi Ritt, César Bush, ô Buchinha, tudo certo? Seu Pedro, dona Dulce, Adelar Grebin, a dona Elita Daniela Falque, Lissandra Valbrin, né, o Carlos também Maier, Maria Bayer, Lady Schmidt, olha que bênção, Lorivaldo Lamp, forte abraço, né, nosso vice-líder leigo do Distrito Alto Taquari, a Clair von Millen, também nosso abraço, Laides Amarche, muito bem-vinda, né, Dona Verna, Nice Grebin, seu Lávio, enfim, todos vocês aí, gente. Sintam-se abraçados, sigam com Jesus e sigam bem, e até a próxima oportunidade, certo, Alexandre? Popular Bananeira aqui em Lajeado. Que Jesus sempre fique no teu coração, querido irmão. Segue com Jesus e segue bem, e até a próxima.